Da tribuna, o senador Eduardo Girão protestou contra a criação de um órgão que já se tornou conhecido como Ministério da Verdade no Tribunal Superior Eleitoral sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. O senador apontou: o Tribunal Superior Eleitoral praticamente copiou e colou, e é aí que vem o problema. E eu quero fazer uma ponderação pela liberdade e pela justiça. Ele copiou e colou o conteúdo básico do PL 2630, chamado por alguns de PL das fake news e por outros de PL da censura. Esse PL, para mim, com todo respeito a quem pensa diferente, é censura. A gente não pode aceitar isso no nosso país. E ele vem tramitando com grande resistência desde 2020. Aqui no Senado, ele passou por uma margem apertadíssima e lá na Câmara dos Deputados, graças à mobilização, inclusive, dos cidadãos brasileiros preocupados, a tramitação, inclusive, está parada. Teve a urgência rejeitada lá no plenário por ser flagrantemente inconstitucional. Eduardo Girão lembrou que o governo Lula já criou seus próprios órgãos de legitimidade duvidosa e disse: todos esses órgãos do governo federal se aliam agora a esse centro do TSE, Centro de Informação do TSE com a Anatel, com o propósito de criarem a figura do grande censor do Brasil, com poderes para definir o que pode e o que não pode ser dito. Quem é o dono da verdade? É o Ministério da Verdade ampliado? Gente, nós estamos no século XXI e não teve aprendizado ao longo da história. O que é que isso vai dar? O senador rebateu as narrativas apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que diz defender a democracia e questionou: democracia para quem? Girão explicou: na verdade, o que está incomodando demais o sistema é a pujança cada vez maior de posicionamentos críticos da população, de todas as faixas etárias, cada vez mais bem informada, que passou a se manifestar nas redes sociais contra a corrupção e os abusos de poder cometidos por agentes públicos, inclusive do judiciário, não aceitando uma narrativa única de um conglomerado midiático que há décadas detinha o verdadeiro monopólio da informação no Brasil. Isso favorecia a ampla manipulação da informação. Para quê? Para beneficiar determinados grupos políticos alinhados a uma ideologia que buscava ser hegemônica. Girão disse: o que não podemos aceitar de jeito nenhum é que, em nome da defesa da democracia, as instituições públicas sejam usadas para coibir a livre manifestação do pensamento ou mesmo promover a perseguição política daqueles que ousam fazer críticas e questionamentos ao sistema dominante. O senador acrescentou: é muito preocupante que, em nome do combate à desinformação, essa regulação seja usada como um verdadeiro Ministério da Verdade, visando a coibir e censurar a manifestação daqueles que, mesmo desejando trazer informações verdadeiras, sejam intimidados para se calarem num processo típico de ditaduras. O senador lembrou: o que vimos, por exemplo, nas eleições de 2022 foi um comportamento atípico e, em alguns aspectos, abusivo do TSE na condução do processo eleitoral, funcionando como um verdadeiro partido político, beneficiando apenas um lado e proibindo a divulgação de verdades públicas, como, por exemplo, o apoio explícito do PT e seus aliados à agenda do aborto, além da amizade de Lula com ditadores sangrentos como Nicolás Maduro, da Venezuela, e Daniel Ortega, da Nicarágua. Ao concluir, o senador lembrou: não podemos jamais permitir que a retórica da defesa da democracia seja usada contra a própria democracia. É isso, não tem firula aqui. É isso, esse é o espírito. Queremos que as instituições republicanas funcionem bem, cumprindo com seu dever, dando voz às pessoas, permitindo a pluralidade de ideias e a ampla manifestação do pensamento, com o exercício da liberdade com responsabilidade.
Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 32 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mas eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, que no último dia 12 de março foi inaugurado o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia pelo Tribunal Superior Eleitoral, num acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Telecomunicações. É tudo muito bem-vindo, qualquer tipo de esforço nesse sentido. Mas a gente tem que ter um limite, né? Se está censurando, se é algo que pode ter aí uma perseguição política. E no momento de polarização que a gente vive, senador Jorge Seife, eu me preocupo muito com o modelo, o formato que é feito. Por exemplo, esse acordo celebrado institui um fluxo direto e de rápida comunicação entre o TSE e a Anatel por meio eletrônico para o cumprimento de decisões judiciais que determinam o bloqueio de sites. Isso para agilizar o que eles chamam de, abro aspas, combate à disseminação de informações prejudiciais ao processo eleitoral. Com a integração eletrônica, o ministro diz querer mais rapidez e eficácia no combate a sites e publicações que fazem críticas, disseminam informação inverídicas, enfim. Inclusive ao próprio TSE. Na realidade, o Tribunal Superior Eleitoral praticamente copiou e colou, e é aí que vem o problema. Eu quero fazer uma ponderação pela liberdade, pela justiça. Ele copiou e colou o conteúdo básico do PL 2630, chamado por alguns
PL das fake news, e por outros, o PL da censura. Então, esse PL, para mim, com todo respeito quem pensa diferente, é censura. A gente não pode aceitar isso no nosso país. Ele vem tramitando com grande resistência desde 2020. Aqui no Senado, ele passou por uma margem apertadíssima. E lá na Câmara dos Deputados, graças à mobilização, inclusive, dos cidadãos brasileiros preocupados, a tramitação, inclusive, está parada, que teve a urgência rejeitada lá no plenário por ser flagrantemente inconstitucional. O governo federal tem a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. Olha que nome lindo. Repito, Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, no âmbito da AGU. E a Rede de Defesa da Verdade, no âmbito da SECOM. Minha gente, todos esses órgãos do governo federal se aliam agora a esse centro do TSE, Centro de Informação do TSE, com a Anatel, com o propósito de criarem a figura do grande censor do Brasil, com poderes para definir o que pode, o que não pode ser dito. Quem é o dono da verdade? É o Ministério da Verdade, ampliado? Gente, nós estamos no século XXI. Não teve aprendizado ao longo da história? O que é que isso vai dar? O ministro tenta justificar que o país foi tomado por milícias digitais, que disseminam falsas informações, impactando assim no processo eleitoral de 2018. Abro aspas. Desvirtuando o resultado de uma eleição. Fecho aspas. E que de lá para cá, o TSE tem se aprimorado, minhas aspas de novo, no combate às desinformações que atacam a democracia. Democracia para quem? Na verdade, o que está incomodando demais o sistema é a pujança cada vez maior de posicionamentos críticos da população de todas as faixas etárias, cada vez mais bem informada, que passou a se manifestar nas redes sociais contra a corrupção, os abusos de poder cometidos por agentes políticos, inclusive do judiciário, não aceitando uma narrativa única de um conglomerado midiático que há décadas detinha um verdadeiro monopólio da informação no Brasil. Isso favorecia a ampla manipulação da informação. Para quê? Para beneficiar determinados grupos políticos alinhados a uma ideologia que buscava ser hegemônica. Eu também sou inteiramente a favor que as informações disseminadas pela internet sejam corretas, verdadeiras e não manipuladas ou editadas para favorecer o segmento A ou B, e muito menos essa ou aquela ideologia, senador Jorge Seiros. Por isso, sempre procuramos checar as fontes, nos certificando sobre a veracidade das informações veiculadas. Mas o que não podemos aceitar de jeito nenhum é que, em nome da defesa da democracia, as instituições públicas sejam usadas para coibir a livre manifestação do pensamento, ou mesmo promover a perseguição política daqueles que ousam fazer críticas e questionamentos ao sistema dominante. Reafirmo que o nosso comprometimento sempre é pela informação lastreada da verdade dos fatos. Mas é muito preocupante que, em nome do combate à desinformação, essa regulação seja usada como um verdadeiro Ministério da Verdade, visando coibir e censurar a manifestação daqueles que, mesmo desejando trazer informações verdadeiras, sejam intimidados para se calarem num processo típico de ditaduras. O que vimos, por exemplo, nas eleições de 2022, foi um comportamento atípico e que, em alguns aspectos abusivos do próprio TSE, na condução do processo eleitoral, funcionando como um verdadeiro partido político, beneficiando apenas um lado e proibindo a divulgação de verdades públicas, como, por exemplo, o apoio explícito do PT e seus aliados à agenda do aborto, além da amizade de Lula com ditadores sangrentos como Nicolás Maduro, da Venezuela, e Daniel Ortega,
da Nicarágua. O último minuto, senhor presidente, prometo não me exceder. Eu concluo dizendo que não podemos jamais permitir que a retórica da defesa da democracia seja usada contra a própria democracia. É isso. Não tem firula aqui. É isso. Esse é o espírito. Queremos que as instituições republicanas funcionem bem, cumprindo com seu dever, dando voz às pessoas, permitindo a pluralidade, senador Flávio Arnes, de ideias e ampla manifestação do pensamento, com o exercício da liberdade, com responsabilidade. É aquela coisa que eu sempre digo. Nós podemos ser adversários no campo das ideias, no campo político, mas jamais inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus.